No ar, Vereda Literária, conversando hoje com o escritor Antônio Barreto. Antônio Barreto nasceu em Passos, Minas Gerais. Cursou História na FAF-BH e Letras na UFMG. Dentre as suas obras, destacamos A Barca dos Amantes, A Guerra dos Parafusos, O Sono Provisório, Reflexões de um Caramujo, Brincadeiras de Anjo, Isca de Pássaro é Peixe na Gaiola e Lua no Varal. Antônio Barreto é também engenheiro civil. Tudo bem com você, Antônio Barreto? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Meio ótimo. pedra, meio tijolo, meio barro às vezes, mas vamos levando isso aí. Mineiramente indo. Mineiramente. Tá ótimo. Antônio Barreto, vamos começar falando da história dos seus prêmios literários. Disse correntemente que você é o autor mais premiado do Brasil, é verdade? Não, eu não tenho esse conhecimento assim específico, ou específico exatamente, né? Houve uma amiga minha, uma jornalista amiga minha, inclusive chegou a ventilar uma determinada época numa matéria, num dos jornais da cidade, que deveria de se fazer um certo apanhado de todos os prêmios que eu ganhei e mandar isso para o pessoal do Guinness Book, mas é lógico, uma brincadeira. Mas eu sempre tive essa questão do prêmio, quer dizer, do concurso, como uma das válvulas de escape que o autor novo teria para conseguir Entrar no mercado. chamar a atenção primeiro para a sua obra, né? E depois, numa segunda etapa, conseguir fazer com que sua obra fosse editada e distribuída e divulgada, etc. E tal. Quer dizer, você furar o famoso bloqueio editorial para os autores novos, né? Então, tenho a impressão que de 69, que foi o primeiro prêmio que eu ganhei na categoria estudante de contos, no concurso de contos do Paraná, até 83, o último prêmio que eu ganhei foi o Minas de Cultura, né? Com Guerra dos Parafusos e o Urro, que é um livro inédito ainda de poesia. Nesse intervalo aí me parece que foram 123 prêmios, alguma coisa assim. Quer dizer, aí contando as menções honrosas, que às vezes são até desonrosas. Mas nisso vai, digamos aí, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar em alguns outros, e etc. Mas, digamos assim, resumindo isso tudo, eu sempre achei que é interessante, sim, um autor participar de concursos de literatura e tentar, com isso, veicular sua obra posteriormente em algum canal competente, ou seja, a editora, né? E, digamos, após esse processo, sim, você teria, então, uma condição de batalhar pelo seu público leitor, né? Porque, na verdade, esse processo ele só é completo com a entrada do leitor em cena, né? Certo. Agora, muita gente, principalmente o iniciante, ele não acredita muito nas comissões julgadoras dos prêmios literários. Como é que você vê isso? Olha, isso aí é realmente uma coisa interessante. Há comissões julgadoras e há comissões julgadoras, né? Eu já tive prêmios, digamos assim, quer dizer, que já chegaram a me comunicar que eu havia ganho tal e tal prêmio em tal data e no dia seguinte aquilo foi Mudaram o alterado, premiado. foi mudado. Isso já me aconteceu 3 vezes. Ó, então aí tem, Uma né? vez em Belo Horizonte, uma vez no próprio Paraná e outra vez no concurso também no Rio de Janeiro. Agora, essa questão da comissão, inclusive eu já fiz Já parte integrou também, comissões. né, de algumas, de prêmios até importantes, como o da Nestlé, como o próprio Prêmio Minas de Cultura. E nas comissões nas quais eu participei, nunca vi nada, digamos assim, que desabonasse
a esses escritores que faziam parte. Pelo contrário, sempre foi uma coisa muito séria e muito discutido, exaustivamente, até se chegar a um consenso sobre qual ou quais obras deveriam de ser as premiadas. Mas eu te confesso que já tive conhecimento de comissões julgadoras que realmente... Ilícitas, não cumpriram o seu dever, não é? Que é, eu acho que, primeiramente, é revelar um talento novo, não é? De acordo com as qualidades formais, de linguagem e etc., né? Que aquela obra teria, e de tal forma que aquilo também fosse estabelecido como um consenso, né? Se fosse uma comissão composta por 3 pessoas, que as 3, no final, exaustivamente após as discussões, chegasse à conclusão que realmente aquela obra seria a premiada. 5 pessoas, as 5 pessoas... Quer dizer, nas comissões que eu participei, realmente isso aconteceu. De tal forma que não vejo por que o autor novo ter essa desconfiança. O caso, às vezes, é o seguinte: o autor, às vezes, ele concorre várias e várias vezes e não ganha o prêmio. E aí ele vai desanimando, etc. Agora, existe também a questão, hoje em dia, principalmente, eu noto muito, essa geração nova, ela lê muito pouco. E qual que é a ferramenta do escritor? É o livro. Então, o camarada tem que ler e reler e treler, né? Exaustivamente, de tal forma que ele possa ir aperfeiçoando cada vez mais aquele trabalho dele. Porque a coisa também ela não se estabelece só a nível de talento. Acho que não basta só o escritor ele ter talento. Ele tem que ter trabalho. E se ele não trabalhar o seu texto, realmente... E às vezes há muito escritor também que não tem ainda o potencial, digamos, mais elaborado de autocrítica. Não é? O cara às vezes ainda não tem aquela humildade suficiente. Inclusive eu acho que até o fato de você colocar o seu livro para ser examinado por uma comissão julgadora está implícito também uma certa humildade, sabe? De você colocar o seu texto para ser criticado, para ser olhado, não é? E não, às vezes, como algumas pessoas dizem até, mas esse negócio de concurso literário eu não entro porque as cartas já estão marcadas e não sei o quê. Eu acho que a coisa não é bem por aí não, sabe? Eu acho que sim, que é uma grande alternativa, né? Para um mercado que está fechado, principalmente para os poetas, né? Esse mercado, nós vamos falar dele mais adiante, porque já é bem mais complicado. Antônio Barreto, sobre o seu trabalho, nós colhemos um depoimento da escritora e editora Maria Antonieta Cunha. Vamos ver? Opa. Bom, o Antônio Barreto há muito tempo me encanta, não só como pessoa, mas especialmente como autor de literatura. Ele foi meu aluno na Faculdade de Letras e já lá na Faculdade de Letras ele apresentava esse talento extraordinário para o fazer literário. E eu me lembro até de que lá ele costumava ganhar todos os prêmios da revista literária, que era um concurso extremamente importante que a Faculdade de Letras tinha e que era aberto a todos os universitários. E ele ganhou tantos prêmios que eu o chamei e disse, Barreto, você e o Luiz Fernando Imediato estão proibidos de concorrer, porque vocês não deixam a vez para outras pessoas. E o que já naquela época me intrigava era a facilidade com que ele dominava não simplesmente a linguagem poética em verso, como também ele era excelente como contista e como autor de romance. E em todos os gêneros, ele tem demonstrado um talento que tem se transformado em prêmios numerosíssimos. Talvez seja o maior ganhador de prêmios, e não porque ele trabalhe para ganhar prêmios, mas é porque ele trabalha com extraordinário talento nas mais diversas formas literárias. Pois é, Antônio, está aí uma boa explicação para os seus prêmios literários.
Eu realmente estou aqui até sem palavras assim para me expressar a respeito desse elogio da Antonieta, que é um dos grandes seres humanos que eu vim a conhecer na minha vida e em relação, por exemplo, ao que ela disse, né, entre aspas, ter me proibido de concorrer nos concursos e tal, eu acho que eu tenho a dizer também que eu só comecei a concorrer nesses concursos por incentivo dela, que ela sempre me incentivou muito e sempre viu também o concurso de literatura como uma diretriz que a gente pudesse ter nesse caminho tão árduo e tão difícil que é a literatura. E desde o início ela me incentivou a participar desses concursos de literatura para tentar achar o meu caminho. Então, obrigado, Antonieta, não merecia tanto. Tá ótimo. Nós vamos falar então sobre esse Antônio Barreto, romancista. A Guerra dos Parafusos é um romance que você escreveu com uma bolsa da Fundação Vita e retrata essa experiência dos homens, dos trabalhadores que saíram do Brasil e foram para o Iraque. E você passou por essa experiência também. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de criação e sobre essa experiência de memória e de ficção do Guerra dos Parafusos. Exato. Olha, em relação ao Guerra, eu tenho a dizer o seguinte, antes realmente de eu ter ido para o Iraque, eu já tinha uma experiência muito vasta na área da construção civil aqui no Brasil. Eu já trabalhava em pontes, em estradas, no Mato Grosso, em algumas regiões lá de Goiás. Então, sempre fui esse cara assim que tentava, não é, tanto com a literatura e na engenharia, unir dois polos, duas margens, não é? Que sempre achei também que essa questão de ciência e arte, quer dizer, eu estar na engenharia civil, estar também na literatura, quer dizer, era tudo duas faces de uma mesma moeda. E a minha experiência com esses trabalhadores do trecho, os trecheiros, que são especificamente aqueles da área de estrada, de construção de estradas, já era uma experiência que eu já tinha em mente transformar aquilo num romance. E na época, se não me engano, em 1979, aí a minha vida deu uma degringolada. Eu era sócio de uma pequena firma de processamento de dados, uma das primeiras firmas de processamento de dados de BH, a Digita. Essa firma foi à falência, meu primeiro casamento acabou, fiquei desempregado também, na época eu estava na Usimec, e de repente me vi assim, sem perspectiva, e a única coisa foi realmente sair para o Iraque. Né? Na época, uma das grandes empresas daqui do Brasil estava recrutando o pessoal para ir para o Iraque, e vi também que seria uma grande oportunidade de juntar esse desinútil com o desagradável, digamos assim. Literalmente para o meio da guerra. Para o meio da guerra, porque a guerra já tinha se iniciado no mês de setembro daquele ano, né, em 79, a guerra ainda Irã-Iraque, mas não havia outra alternativa, porque também havia uma crise muito grande na construção civil naquela época, o desemprego era enorme. Então a minha saída foi realmente, eu peguei um jornal e olhei na página de empregos e tal, tá precisando de gente para ir para o Iraque, falei, vamos nessa, é o jeito. E nessa experiência eu já, quer dizer, quando eu desembarquei no Iraque, que eu já comecei a ver o deserto, e eu lembro que nós descemos no aeroporto de Amman, na Jordânia, porque não podia, o avião não pousava mais no aeroporto de Bagdá, e fizemos a viagem de 1.200 quilômetros até o acampamento da empresa pelo deserto. E nisso eu já comecei a sentir a reação daqueles trabalhadores e falei, isso vai dar um romance. E ali eu escrevi, fui escrevendo, às vezes como diário, todas as experiências, todas as loucuras, todas as paixões que envolviam aquelas pessoas no deserto, toda aquela criatividade que o trabalhador brasileiro tem também, porque é uma coisa incrível como que o brasileiro ele consegue com seu jeitinho, né, superar assim, as condições mais desfavoráveis, tanto de tempo quanto emocionalmente, coisa que não acontece, por exemplo, com o trabalhador europeu, ou trabalhador americano ou asiático, não é? Às vezes, no meio de uma tempestade de areia, o cara arrumava um jeito de consertar uma máquina no meio daquilo tudo, coisa que os estrangeiros só conseguiam com aqueles projetos todos ali do lado, etc. E tal. Quer dizer, esse romance, então, é fruto já de uma coisa, entre aspas, premeditada.
Aí, chegando ao Brasil, eu já estava mais ou menos com as 800 páginas de estudo já escrito, todas essas experiências, em forma de diário quase. Eu soube da existência da Bolsa Vitae e aí enviei esse projeto para que eu pudesse transformar aquele material num romance. E ganhei essa bolsa da Fundação Vitae, lá de São Paulo, e durante esse período, então, fiquei um ano apenas escrevendo esse romance e fazendo entrevistas ainda que eu precisava. Corri o Brasil quase todo ainda com essa bolsa, não é? Viajei do Pará até o Rio Grande do Sul, ainda entrevistando alguns trabalhadores que eu sabia que tinham histórias incríveis para serem contadas. E desse caldeirão todo é que na efervescência disso, é que eu fiz o aborto, digamos assim, do Guerra dos Parafusos. Antônio Barreto, essa questão que nós tratamos agora de memória e ficção, você falou da sua própria vida pessoal e como que você transformou isso em dados de ficção. Já em A Barca dos Amantes, você transforma em ficção dados da história da literatura, da história brasileira, que é a paixão lendária de Marília e de Dirceu. Gostaria que você comentasse para nós como é que foi esse projeto de Marília, da Barca dos Amantes. Olha, eu estou inclusive acabando de ler um livro do Humberto Eco chamado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. É um livro muito interessante quando ele aborda essa questão de como que o escritor pode ganhar a cumplicidade do leitor logo no início de cada texto que ele produza, usando dos artifícios de memória, que todo escritor tem o seu artifício próprio, não? E jogando essa memória e trabalhando essa memória de tal forma que aquela ficção, que é uma mentira, passe a ser realidade para o leitor. A Barca dos Amantes, na verdade, é um romance, quer dizer, com todas as características de romance, mas que ele usa exatamente, quer dizer, eu fiz isso aí antes de saber dessa teoria, digamos, do Humberto Eco, que também é prima da teoria de Calvino também, principalmente nas 6 propostas para o próximo milênio, né? E, se não me engano, inclusive, eles fizeram as duas teses ao mesmo tempo, um sem saber do outro, e da qual eu lancei mão de uma coisa que me aconteceu por acaso. Quer dizer, eu consegui envolver a chamada lenda de Marília de Dirceu e Tomás Antônio Gonzaga, por acaso, pesquisando um sebo de um amigo meu, o Wilson Leão, que já faleceu, que era muito amigo do Murilo Rubião, daquela turma que ficava ali no Maleta, Isaías Golja, né, o Geraldo Magalhães. O Wilson, ele de vez em quando, ele deixava eu ficar escarafunchando o sebo dele, e lá eu descobri um livro da lenda nórdica, de Emanuel Swedenborg. E nesse livro, uma compilação de todas as lendas nórdicas, ele faz a compilação de uma lenda também da Suécia, chamada A Lenda da Barca dos Amantes. Quando eu topei com aquilo ali, a Lenda da Barca dos Amantes, eu falei, esse é o gancho com o qual eu vou trabalhar para transformar essa história, entre aspas, em ficção, ou até vice-versa, a ficção em história, não é? E a partir da Lenda da Barca dos Amantes, eu inventei, digamos, a minha mentirinha para que eu pudesse enredar o leitor, que já sabia daquilo, quer dizer, presumivelmente já sabia daquilo que estaria para ser contado, que é a história de Marília e de Dirceu, só que, falei, esse é apenas o gancho. Aí eu vou ter que criar outros ingredientes da própria história e inventar outros, para que isso também dê um resultado que convença a quem estiver lendo isso. E aí você empreendeu uma pesquisa histórica em torno dela? E aí eu fiz uma pesquisa histórica, inclusive abrangendo até posteriormente, uma coisa que eu venho a descobrir, aquilo que o pessoal espírita chama de... Como é que seria mesmo o termo, gente? O médium que passa a escrever... Psicografia, de uma chamada doutora Marilúzia de Vasconcelos, que psicografou num livro chamado Confidências de um Inconfidente, alguma coisa que o próprio espírito de Tomás Antônio Gonzaga teria ditado a ela. Esse livro é muito interessante porque ali ele revela determinadas coisas que a própria história da Conjuração Mineira, ela fica meio nebulosa nesse sentido. Então eu falei, já que eu estou fazendo ficção e não história, eu vou também trabalhar com esse tipo de informação, digamos assim, psicografada, e tentar
incluir isso, quer dizer, amalgamar isso também dentro dessa bibliografia mais séria e científica que eu estudei, né? E ver que resultado vai dar dessa, entre aspas, maçaroca toda. E pelo que eu tenho tido de críticas e de retorno, parece que foi uma salada bem feita. Bem feito, o livro é muito bom, sem dúvida. Vamos falar também com o Antônio Barreto, poeta, né? Eu selecionei aqui um texto seu que é exatamente O Pescador de Palavras. Você diz: a poesia é o mar. O poeta levanta cedo, a vara nas costas, o bornal nos ombros, a fome na consciência. A poesia é o mar. O poeta faz a isca, atira o anzol, sente a fisgada, a consciência com fome. A poesia e o mar. O poeta pesca uma lata de sardinhas e uma botina velha. Como que é essa luta do poeta Antônio Barreto? Essa luta é a própria luta entre vida e morte, né? Quer dizer, eu acho que o poeta... Não, aliás, digamos assim, vamos falar da poesia primeiro. Eu sempre achei que a poesia seria algo assim, digamos, como aquele vazio que existe dentro de tudo, que habita o nada que existe no vazio que está em tudo. Digamos, um silogismo à la Sócrates, falar Platão, para acabar de fundir a cuca dos leitores. Porque a poesia é o seguinte, eu acho que ela não é uma coisa que explica nada, ela desexplica também, como diz muito o Manuel de Barros, né? Eu estava vendo uma entrevista dele recentemente, eu gosto muito dessas formas que ele usa de desexplicar as coisas e também desestruturando essas coisas através da própria linguagem. A poesia, ela está ali. O poeta, ele tem que, quer dizer, ele deve de ter uma certa sensibilidade, que, digamos, a poesia como é o mar que está ali, ele não vai sair, ele não vai recuar e também não vai avançar. O poeta, ele deve de mergulhar no mar, ele deve de ir em busca dessa onda revolta, dessa profundeza, não é? E tentar descobrir ali dentro desse mar, quer dizer, logicamente é uma metáfora, né? Como as pessoas devem se lembrar muito do filme O Carteiro e o Poeta, sobre a obra de Neruda, né? Quer dizer, sobre a vida de Neruda com aquele carteiro, Mário. Então, uma das passagens mais interessantes é exatamente sobre a questão da metáfora, o que é uma metáfora. Estou eu aqui usando uma metáfora. O oceano está ali. Se o oceano for raso, o poeta vai nadar em águas rasas. Se for profundo, ele vai ter que procurar as suas cavernas abissais. E eu costumo até dizer muito assim, que há poetas de superfície e há poetas de profundeza, não é? Esse poema simplesmente ele tenta metaforizar essa questão. Eu confesso que simplesmente eu não sei se eu sou um poeta de superfície, se sou um poeta de profundeza. A única coisa que eu sei dizer é que sempre estou me afogando nisso. Deixa eu ver, indiretamente, quem é um grande poeta de profundeza para você? De profundeza? Eu diria, por exemplo, que o João Cabral de Melo Neto é um poeta de cavernas abissais, porque é uma poesia que, à primeira vista... Desconstrói, procura o nada, exatamente. Esse nada, esse vazio do qual eu me referi. Que é extremamente real. Que é extremamente real. E um dos pilares, né, dessa poesia que nós temos aqui no Brasil hoje, que, aliás, é um poeta, inclusive, que influenciou a minha geração toda, né, junto com Drummond, junto também com alguns concretistas, né, se vendo o concretismo aí como laboratório palavral, né, como dizia o Drummond, que, aliás, ele gostava muito de usar essa expressão quando se referia a alguns poemas meus. O Drummond dizia que eu era uma espécie de usina siderúrgica palavral, que a gente se correspondia muito. Mas o João Cabral é um poeta de profundeza, né? Não que, digamos assim, que o Drummond também não seja. Eu digo porque na questão, por exemplo, de aprofundamento de linguagem, o Cabral, com seu despojamento de superfície, ele é como se ele soltasse a âncora e logo em seguida ele cortasse aquela boia que segura a âncora, entende? A boia é como se fosse um balão que vai desaparecer no ar, mas a âncora vai até as profundezas. Ok. E como você sairá dessa profundeza é questão para o leitor descobrir, não para o poeta. Antônio Barreto, realmente chegamos
extreminho do tempo, Poxa, fica aí um passou rápido. convite. Sua experiência literária é extraordinária. Nós fazemos um Obrigado. convite aos espectadores que tomem conhecimento. Sua obra é da maior significação na literatura Muito brasileira. obrigado. Eu agradeço a você, Elton, que eu admiro muito como poeta, e a toda a equipe do Vereda Literária. E espero que esse programa dure muitos e muitos anos, porque realmente ele vem a preencher uma lacuna bem grande que nós tínhamos aqui em Minas, e agora realmente a coisa está, digamos assim, se horizontando, como é o nome, o belo nome que se dá na nossa cidade, uma vereda bem clara que está pintando no nosso horizonte. Acho isso de muito valor. E parabéns para vocês todos. Muito obrigado, doutor Barreto. Obrigado. Contamos com você aqui no próximo programa, próxima semana. Muito obrigado.